Bem-vindos a mais um episódio do Start de Ideias. Esse é o nosso espaço para conversar com gente inspiradora, trocar experiências e, claro, aprender muito com histórias reais. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um profissional que entende profundamente de metas, resultados e, o mais importante, de pessoas. Recebam com a gente Luiz Roberto da Silva, né? Ele é coordenador de performance. Luiz, é um prazer te receber aqui, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço aí a oportunidade que vocês estão dando e espero aí poder contribuir aí com aquelas experiências que a gente normalmente conta, né? E que, de alguma maneira, possa ajudar outras pessoas também. Tá bom. Pessoal, hoje eu também estou aqui com o nosso sócio fundador, um dos sócios, Clifson. Boa noite, Clifson. Muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Boa noite, Luiz. Boa noite, Denilson. Espero que seja um bate-papo cheio de experiências boas, cheio de insights, que a gente consiga aprender muito e agregar muito conhecimento à nossa vida profissional e pessoal. Ótimo. Vamos lá então, Luiz. Conta pra gente quem é o Luiz e como que se iniciou sua carreira profissional? Essa área mesmo que você sonhava lá na sua juventude? Então, eu vou falar um pouquinho aí do Luiz. Luiz é catarinense, mas já morou aí em 5 estados, em 13 cidades. Então, já corri bastante por aí. E aprendi aí diversas culturas, diversas maneiras, né? E é muito bom toda essa experiência aí. Sou casado há 27 anos, tenho um filho de 24 que também já é casado, mora em Brasília e é casado com a Bianca, então a gente costuma dizer que tem 2 filhos agora, né? Tinha um, agora tem 2. Tem um casal muito bonito, né? E eu sou formado em administração e tenho pós-graduação em planejamento, gestão estratégica, gestão financeira, controladoria, auditoria. Há mais de 30 anos eu ingressei em frigorífico, foi em 1993, então aí tem 32 anos aí que eu trabalho com frigorífico. Nesse meio tempo eu também fiz outras coisas, mas a maior parte da minha vida eu trabalhei em PCP, foram bem mais de 20 anos com PCP, tenho então bastante experiência com PCP. Já coordenei um abatedouro de 200 mil aves, que abatia 200 mil aves por dia, com 452 funcionários em 3 turnos. Já fui gerente de controladoria e custos. Também fui gerente de operações numa indústria têxtil. Foi uma experiência interessante, mas quem trabalha com frigorífico sempre acaba voltando para frigorífico, é impressionante isso, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas já falaram isso, mas é bem isso que acontece mesmo, né? Frigorífico é algo assim que parece que está na nossa veia, né? A gente gosta do frigorífico porque são muitas emoções. E o frigorífico, ele te desafiar todos os dias. E é por isso que a gente é meio que viciado nisso daí, né? Bacana, bacana. Bacana, Luiz, quando você falou que já andou por 3 estados, né? Que a gente tem um de Alagoas, um mineiro e um catarinense, né? Então, 3 pessoas num vídeo de 3 lugares diferentes. Isso é muito bacana, né? Isso é tipo assim, a grandiosidade do nosso Brasil. Luiz, nessa sua trajetória aí, né, muito rica, muito, né, bastante conhecimento que você adquiriu, teve alguém que te inspirou ou que te deu aquele empurrão e que te fez a diferença na sua carreira? Ah, com certeza seria muito difícil enumerar todas as pessoas, né? Que de alguma maneira me impulsionaram e me ajudaram e me fizeram crescer. Foram muitas pessoas, né? Mas a gente sempre lembra de algumas coisas, de uns insights, muitas vezes até mesmo de pessoas que você nem tinha aí como um bom exemplo de líder, mas a gente aprende com todo mundo, né? Sim. Então, eu poderia citar vários exemplos, né? Mas eu tenho um carinho muito especial por uma profissional é, e que me ajudou muito, especialmente assim com feedback assim muito
aprofundado, né? Eu lembro que quando a gente fazia feedback, esse feedback demorava no mínimo 6 horas. Então, você imagina o nível de aprofundamento que uma pessoa te leva, né, para te ajudar a crescer e te ajudar a se desenvolver, né? E essa pessoa me fez crescer de uma maneira que eu cuidava de PCP e algum tempo depois eu estava coordenando todo o abatedouro de aves, né? Então abracei todas as atividades daquele abatedouro. Então é uma pessoa assim que me ensinou muito, me ajudou muito e me fez crescer muito, né? Bacana. Tem tantos exemplos, né? Até uma vez um, um gerente me falou algo que assim também foi bem marcante para mim. Ele falou assim, ó, quase tudo que você fala está certo, mas nem sempre a maneira que você fala está certa. E aquilo ali para mim foi um aprendizado, assim, foi uma lição que eu trouxe para a minha vida, né? Então, opa, eu preciso melhorar aqui o meu estilo de comunicação, preciso falar de um jeito que seja mais agregador, de um jeito que realmente traga as pessoas para o seu lado, né? E esses aprendizados aí vão fazendo a gente mudar com o tempo, né? Ô Luiz, entrando aqui nessa início de trajetória sua aí, quando que chegou o Luiz ali, que recém-formado da faculdade de administração, e que começou na área frigorífica ali, e girou a chave e chegou nesse profissional aí que gerencia pessoas, que já chegou a comandar 430 pessoas. Como que chegou esse ponto? No finalzinho da década de 80, eu trabalhava numa indústria têxtil, no chão de fábrica mesmo. E o meu objetivo, trabalhando no chão de fábrica, era chegar a um setor administrativo. E durante 8 meses eu trabalhei no chão de fábrica até que apareceu aí uma oportunidade no PCP. E foi onde eu iniciei a minha trajetória, minha carreira profissional em PCP, numa indústria têxtil lá em Santa Catarina. E eu trabalhava nessa indústria têxtil e sempre, e não era na minha cidade, a minha cidade se chama Ilhota, e na cidade ao lado, que tem mais ou menos uns 15 quilômetros, Gaspar. Entre Ilhota e Gaspar, havia uma empresa que se chamava Ceval Alimentos, que era dona da Seara Alimentos. E eu passava lá na frente e sempre sonhava, um dia eu quero trabalhar nessa empresa. E eu fui todos assim, uns 5 anos, mais ou menos, tentando entrar naquela empresa lá. E uma vez eles estavam abrindo oportunidade para trabalhar, eles estavam abrindo vagas para trabalhar na fábrica de margarina. E eu pensei, já que eu quero tanto trabalhar nessa empresa, por que eu não começo lá do chão de fábrica? Trabalhava em PCP, mas vou para o chão de fábrica. E fui para a fila lá com 300 e poucas pessoas. Naquela época tinha muita dificuldade de emprego, né? E entrei na fila. E quando eu entrei na fila, é, aquele sol quente, eu pensei, olha, será que é isso mesmo, né? Mas vamos lá. E aí surgiu uma conversa lá com a psicóloga. Ela disse: olha, você está estudando, está fazendo contabilidade, trabalha como programador de produção em PCP, não dá para colocar no chão de fábrica. Faz o seguinte, preencha a tua ficha e depois a gente conversa. Aí, no final, ela disse: ó, amanhã você dá uma passadinha aqui. E aí eu comecei na Seara Alimentos como programador de produção. Não fui para o chão de fábrica e fui diretamente lá para a produção, para o PCP, né? Era o PCP corporativo da Seara. E lá eu fui incentivado a fazer um curso de administração porque contabilidade não estava muito coerente. E aí eu me formei lá no 1994, mais ou menos, na Universidade Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina. E aí, após outras as coisas aí, a gente vai, com o tempo, vai vendo aí algumas necessidades e vai se aprofundando, né?
mas o curso de administração aí foi um curso que eu gostei muito e que me abriu muito a mente aí para o mercado de trabalho, para as atividades que a gente fazia no nosso dia a dia. Ô, Ô, Luiz, Luiz, e bacana. sobre cultura, assim, como você já morou em vários estados, acredito que conhece de várias culturas. Qual que foi o insight de uma cultura diferente da sua, de uma pessoa de um estado diferente do seu, que, tipo assim, ó, chamou mais atenção? Ah, é, assim, toda mudança, você sai de um estado e vai para outro, né? Vocês aí, que veio de Alagoas aí, né? Sabe muito bem disso. É diferente, cara, é diferente o jeito de falar. Você chega no local lá é um estranho, é diferente a comida, é diferente, enfim, é diferente tudo, né? Você vai no mercado, não encontra normalmente as coisas que você costuma ter na sua cidade. Então, é um aprendizado. E com essas mudanças todas aí, uma coisa que nós aprendemos muito, eu digo assim, até eu e a minha esposa, né, e o meu filho também, foi a capacidade de se adaptar a essas novas culturas, né, esses novos conhecimentos aí. Mas é interessante, a gente teve bastante experiência até engraçada, porque muda o jeito de falar, na hora de pedir uma carne no mercado, a pessoa da outra. É, lá em Santa Catarina, só para ter uma ideia, a gente come nata. Aqui eu também não vejo muito, não. Aliás, eu não encontro. Mas a gente era natural, a gente passar no mercado lá e comprar nata na padaria, né? E aí, quando a gente se mudou para o interior de São Paulo, eu lembro que a minha esposa me ligou, ó, quando voltar do trabalho, passa lá no mercado lá e pega uma natinha. Nossa, que a gente gosta de comer com pão. E aí eu passei lá, ó, perguntei se tinha nata, a mulher me olhou, falou, não tem não. Bom, tudo bem, eu achei estranho, mas no outro dia eu passei, ela disse só um pouquinho. Ela foi lá atrás, depois ela voltou e disse, ó, aqui ninguém sabe o que é nata, não. Então a gente aprendeu ali que naquele local não tinha nossa natinha para comer. Então algumas coisas engraçadas, falas, né? Jeito de falar, enfim, tem muitas experiências interessantes e engraçadas aí nessa história de mudanças que a gente fez, né? Eu acho que eu também, quando eu vim para cá, para Minas Gerais, para mim foi um choque de realidade assim, muito grande. Acho que o sotaque, eu demorei a entender o que as pessoas falavam. Aí tem dialeto que você não entende, tem dialeto que você fala que as pessoas não entendem. Aí, tipo assim, a adaptação demorou um pouco, mas quando veio também foi muito bom, porque a gente vê que o choque cultural, ele agrega muito conhecimento para a gente. Tipo assim, a gente tem uma noção do que a gente precisa melhorar como Estado e o que esse Estado novo agrega para a gente melhorar lá. E a gente começa a ter essas nuances assim, começa a crescer como pessoa e ter essa visão. Ó, isso aqui, se fosse implantado lá, a gente tinha um crescimento maior. Tipo, aqui a gente vê, por exemplo, comparando Alagoas e Minas Gerais, que as pessoas gostam mais de estudar, se dedicam mais no âmbito profissional, empreender, enquanto a partir da Alagoas está começando a progredir agora nesse âmbito. Tipo assim, eu tenho 15 anos já que moro aqui e estou tendo essa visão de crescimento no âmbito profissional de Alagoas agora. Tipo, você vê como que o Estado estava atrasado. Aí É, isso aí vai agregando mais conhecimento para a gente. o jeito de falar, inclusive, né? Quando eu cheguei aqui em Minas, eu olhava assim, mas o que que essa gente está falando, né? É, eu lembro que o pessoal falava muito, não, é que hoje eu estou garrado. Caramba, um dia eu tive que perguntar, mas o que que é esse tal de garrado aí? Aí que eu fui entender que a pessoa está atarefado, está ocupado, tem bastante coisa para fazer, mas é isso aí. Em todos os lugares que eu passei, aí eu tive a experiência de conhecer o jeito das pessoas falar.
Uma vez, eu trabalhava lá no interior de Santa Catarina. E Santa Catarina é interessante que tem várias culturas. Separar o litoral e o oeste de Santa Catarina são mundos totalmente diferentes. Eu fui trabalhar no oeste de Santa Catarina, ali perto de Chapecó, né? E um dia o pessoal entrou na sala e disse: Luiz, tá um show lá na produção. Não, show, deve estar bom então o negócio. E, e aí, tá, não dei muita atenção. Se tá tudo bem, tá show, né? E aí voltou lá, Luiz, tá um problema lá na produção, tá um show lá. Tá, mas tudo bem, o que que é esse show aí? Não, é que parou tudo, tá tudo acumulado lá. Então eles chamavam de, quando estava tudo acumulado, que não conseguia apontar a produção de show. Então essas coisas aí a gente vai aprendendo aí nessas culturas diferentes que a gente vai passando. É interessante. Falar de cultura, eu gosto muito de história, eu curto muito cultura. Se eu pudesse conhecer o Brasil inteiro, eu acho que me, eu me colocava à disposição, sabe? Conhecer cada cidade, cada pedacinho do Brasil. Mas seguindo aqui, Luiz, o que no PCP faz o Luiz brilhar os olhos? O que fala assim aqui, por esse tipo de tarefa, por esse tipo de situação, que dá orgulho bater no peito e seguir com a minha profissão na área de programador de produção. A PCP é uma. Eu trabalhei muitos anos em PCP, né? Trabalhei como programador de produção, como analista, como coordenador, né? A maior parte da minha vida eu passei coordenando o PCP. O PCP é extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo a gente se percebe fazendo as coisas acontecerem dentro de uma fábrica. Porque imagina o seguinte: eh, como que naquele momento uma pessoa está embalando um produto, né, e esse produto ele está indo lá para a expedição que já vai entrar para dentro de um caminhão que vai para um cliente, né? Tudo isso tem um processo de planejamento. E o planejamento da cadeia, por exemplo, de frigorífico, ele é muito mais complexa que uma indústria têxtil, por exemplo. Eu costumo muito dizer que a indústria têxtil é facinho de trabalhar, né? É muito simples de trabalhar. Enquanto que o frigorífico é extremamente desafiador. Começa lá com um ovo, pintinho, frango, aí ele tem que chegar de acordo no frigorífico. No frigorífico eu tenho que aproveitar o melhor possível daquele frango. Eu tenho que transformar num produto acabado de qualidade e são vários itens que a gente tem na produção. Quando ele vai para a indústria, eu tenho que aproveitar a melhor maneira a matéria-prima que ela entra, né? Então, você tem aí uma série de desafios. Ao mesmo tempo, você tem que cuidar do estoque, tanto de insumos como de produto acabado. Estoque de produto de insumos, você não pode ter nem mais e nem menos, você tem que ter aquilo que vai precisar. Você não pode comprometer o fluxo de caixa da empresa, tem que ter um estoque que vai realmente atender a necessidade e sem exceder, sem deixar faltar, mas também sem exceder. Eu vejo também que muitas pessoas não se preocupam com o exceder, se preocupam em não deixar faltar, mas deixar sobrar também não é bom, porque isso compromete fluxo. Então, o PCP é extremamente desafiador e eu admiro muito essa profissão, gosto muito dela, embora eu não esteja agora atualmente trabalhando com PCP, mas PCP sempre me brilhou os olhos e é extremamente motivador trabalhar com PCP. Ótimo, Luiz. E deixa eu te perguntar, como você coordena pessoas, como você equilibra cobrança por resultados com o lado humano da gestão? É, esse é um ponto muito interessante, né? Porque um gestor, ele se preocupa, sim, ninguém é hipócrita de dizer que não se preocupa com o resultado. Eu, particularmente, também sou muito focado em resultado, gosto de entregar
resultado, né? Gosto de entregar meta, mas para fazer isso a gente precisa das pessoas, né? E pessoas é que move o negócio. Então, acho que algo muito importante é acreditar muito nas pessoas, né? Acreditar naquilo que elas podem entregar. Eu já tive experiência aí de trabalhar com pessoas que, num determinado momento ou no começo das suas atividades, não estava conseguindo entregar. Fui muito pressionado, por exemplo, a demitir alguém que não estava entregando o resultado, mas eu pedia, me dá um tempo que eu ainda acredito que a pessoa pode mudar e pode fazer as coisas acontecerem, me deixa ajudar essa pessoa. Porque é muito fácil, você demitir alguém. O mais difícil é você tirar alguém de uma situação ruim e transformar essa pessoa aí de modo que ela seja exemplar naquilo que ela está falando, né? E eu tive assim bons exemplos nesse sentido aí. Por isso que é muito importante a gente não descartar as pessoas de primeira, né? É importante a gente acreditar nelas, né? Acreditar que de fato elas podem fazer acontecer. Tem uma outra história também. Aí a gente estava contratando um estagiário, né? E aí eu conversei com várias pessoas e apareceu lá um menino de 18 anos. E eu senti firmeza na conversa dele. Eu pensei, esse menino aí tem potencial, dá para apostar nele. Só que ele não sabia nada de Excel, nada. E para nós, essa atividade era muito importante que tivesse pelo menos uma noção de Excel. Ele olhou para mim e disse: eu não sei nada, mas daqui 30 dias eu vou saber, eu te garanto. Opa, eu vi que ali tinha alguém diferente mesmo. Nós contratamos ele, em menos de 2 meses, ele estava me ensinando coisas de Excel. Então, quando a gente acredita nas pessoas, quando a gente explora o potencial das pessoas, né? Quando eu digo explorar, no sentido de tirar o melhor delas, né? Tem aquele filme, o Coach Carter, né? O nome do filme é Coach Carter, Treino para a Vida, alguma coisa assim, com Samuel Jackson. Ele faz as pessoas dar o melhor. E tinha pessoas lá, na equipe dele que não entregava nada. E De no final, basquete, não é? exatamente, do time Já de vi esse basquete. filme. Então, eu acho que uma grande falha, às vezes, dos líderes é não explorar o que as pessoas têm de melhor. É muitas vezes não acreditar, mas se ele realmente investir tempo, energia, e também ter o feeling, né, para saber quem tem potencial e quem não tem potencial. É bom ter, a gente põe o olho assim, opa, aqui pode apostar. E quando a gente está convicto disso, vale muito a pena, o resultado é muito bom. E é muito bom quando alguém que a gente apostou, que a gente treinou, que a gente fez a pessoa se desenvolver, liga, passa a mensagem dizendo: eu fui promovido. Isso aí é uma satisfação muito grande, né? Então, pessoas, né? Acreditar nas pessoas. Uma outra coisa importante também com relação às pessoas, que na minha opinião é muito importante, né? É trabalhar com pessoas melhores do que você. Alguns gestores têm medo disso, têm medo de trabalhar com pessoas que são melhores, mas é Eu já muito percebi muito melhor isso. trabalhar com pessoas melhores que você, né? Desculpa, Cleves. Eu já percebi algumas coisas nesse sentido que você falou, que as pessoas, não sei se seria isso, mas tem medo de perder o cargo ou alguma coisa do tipo, não sei se seria isso, mas não pensa na possibilidade de agregar conhecimento com aquela pessoa ali que tem mais afinidade em determinado assunto, e aquilo ali vai fazer você chegar próximo daquela pessoa e agregar conhecimento. As pessoas parecem que fazem o contrário, se afastam. Não, quando você tem uma equipe melhor do que você, ela te empurra para cima. Exatamente. Uma equipe pior do que você, ela te empurra para baixo. Então, por que ter medo? Ter medo de ser impulsionado para cima, né? Não, é bom trabalhar com pessoas melhores que você, porque você aprende com elas, você compartilha conhecimentos seus com elas, elas com você, e você aprende todos os dias, né? Então, é muito mais confortável até ter pessoas boas do teu lado, não tem que ter medo, né?
Outra coisa importante e que motiva muitas pessoas é delegar tarefas importantes. Tem algo que eu, como gestor, faço, mas eu vejo que o meu colaborador ali, ele tem potencial para fazer isso. Delega para ele. Ah, mas ele vai aparecer mais que você, não tem problema. Você está ajudando, você está desenvolvendo, porque um gestor ele não é só um construtor de resultados, mas ele é um desenvolvedor de pessoas. Então não tem problema nenhum de fazer isso, né? Então delega a tarefa, faz a pessoa crescer, faz a pessoa se desenvolver, deixa ela aparecer e fique feliz quando ela aparece, né? Não fique triste assim pensando, ah, tá, é melhor do que eu. Não tem problema, deixa ser melhor do que você. Deixa a pessoa aparecer, deixa crescer, deixa ela se desenvolver. Bacana, Luiz, é Bacana. porque outros entrevistados falou, bem dizer, quase na mesma linha de raciocínio seu, sobre pessoas. E bacana, né, vocês, coordenadores, vocês aí, ver esse lado humano das pessoas. Bacana demais. E, Luiz, nisso de resultados, de pessoas, qual foi um projeto marcante que te desafiou aí e te marcou especialmente? Tem algum aí que você lembra, alguma coisa assim que te marcou? Eu acho que algo que foi muito desafiador para mim, eu fui para uma empresa lá do Rio Grande do Sul, com o objetivo de implantar custos. Detalhe, nunca trabalhei em custo. Mas eu entendia toda a cadeia produtiva, eu entendia o processo, então eu tinha uma visão de custos e aceitei o desafio e fui trabalhar lá como supervisor de custos. E em 5 meses a gente havia implantado custos em toda a cadeia produtiva, desde granja de matrizes, incubatório, fábrica de ração, abate de aves, FFO, a fábrica de industrializados, enfim, é toda a cadeia produtiva. Então, eu acho que esse foi um desafio aí profissional e que também, pelo sucesso do trabalho, até me impulsionou para ser gerente depois de controladoria e custos, né? Então, eu acho que esse foi algo assim, bem desafiador, mas que me trouxe aí um grande aprendizado. Hoje, por exemplo, eu faço treinamento de custo, eu treino a minha equipe para entender custo, o pessoal da minha equipe sabe fazer boas estratificações de custo com base nessa experiência e para mim ela foi muito válida, embora desafiadora. Bacana. Luiz, você comentou um pouco sobre metas, sobre pessoas. Eu queria entrar no. Você falou também sobre Excel, acredito que você trabalha sobre indicadores e com indicadores. A minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que quanto mais positivo o indicador, melhor. Mas chega um ponto que fica apertado manter aquele índice elevado. Como é que você trabalha para manter a expectativa da equipe sempre com alta performance e com indicadores que motivem todo o processo? Cara, assim, ó, em 1993 eu ingressei na Ceval Alimentos, que era dona da Seara, né? Já falei isso no início. O lema da empresa era: tem sempre um jeito de fazer melhor. Então, eu sempre acredito muito nisso. Eu acredito que tem sempre um jeito de nós fazermos melhor as coisas. E é só pegar aí um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo bem simples. Fórmula 1. Se lá no começo dos anos 90 alguém dissesse que se trocaria um pneu em menos de 2 segundos, ia dizer que a pessoa é louca. Demorava de 10 a 15 segundos, né? E hoje nós já tivemos trocas de 1,8 segundos. Então, eu acredito muito nisso daí, que tem sempre um jeito de fazer melhor. Se eu tenho um rendimento de 90%, eu acredito que pode ser 90,1, depois 90,2, depois 90,3, depois 90,4. Por quê? Porque a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai melhorando o nosso processo, a gente vai conhecendo, vai entendendo. E é isso que eu gosto de passar para a equipe. Por isso que qualquer desvio que a gente tem, a gente precisa de plano de ação, mas um plano de ação com base em situação realmente real.
com base em investigação, entendimento, para que realmente a gente entenda a causa raiz do problema e busque a solução dela. Então, eu acredito muito nisso. Tem sempre um jeito de fazer melhor. Ou seja, nós podemos melhorar sempre. Às vezes, o colaborador entrega lá um dashboard perfeito, mas ele pode melhorar. E a gente busca isso o tempo todo, né? Ah, eu tenho um bom conhecimento de Excel, mas eu posso melhorar. Eu tenho um bom hábito de leitura, mas eu posso melhorar. Então, a gente pode melhorar o tempo todo. Basta que a gente queira isso e basta que a gente seja perseverante e não desista. Muito bom, gostei muito da explicação. Eu acho que o jeito que, como você se impõe, é muito explicativo. A sua fala é bem serena e, e a gente sente o conhecimento que você transborda aí, a sua experiência na indústria. Cara, e seguindo aqui, vamos lá. Sobre equipe, como que você mede ou acompanha o desempenho da equipe? Esse é, esse é um trabalho que a gente costuma dizer de formiguinha, né? É um trabalho aí diário. Quem trabalha comigo, é, sabe que eu tenho um jeito de trabalhar e os meus feedbacks, eles são assim quase que diário, numa fala, numa coisa que eu não gostei, ou em algo que pode ser melhorado. Então, eu trabalho muito isso aí junto à minha equipe, porque eu me vejo no papel de desenvolver pessoas. Eu acho que esse é o papel mais importante que eu tenho aí como gestor, né? E se eu não cuidar da pessoa que trabalha comigo, se eu não ajudar ela a entender que ela precisa mudar em algum aspecto, ou que precisa entender mais profundamente de um determinado assunto, né? Ou mudar um comportamento, não faz sentido o meu papel como gestor, né? Eu sou um direcionador. Então, eu trabalho muito com as equipes, eu me envolvo aí muito com as pessoas, né? E acompanho diariamente os indicadores que estão sobre a nossa gestão. Hoje, como coordenador de performance, a gente acaba acompanhando aí muitos indicadores que são os indicadores da gerência, né, da diretoria, e eu acompanho aí também diariamente e busco junto à equipe aí maneiras de a gente estar sempre melhorando e aprimorando aí e dando feedback para eles aí para que eles possam continuar entregando aquilo que efetivamente a gente precisa entregar, né? Perfeito. Eu acho que é muito bom ver essa linha de raciocínio sua, sabe, sobre indicadores, sobre entrega da equipe. Denilson, teria mais alguma pergunta para contribuir com a gente? Deixa eu Olha, desculpa aí, Denilson, mas assim, é, sem problemas. não, eu lembro, eu vou contar mais uma história. Depois dos 50, vocês vão ver que as Essas pessoas. histórias suas, Luiz, tá sendo as melhores, viu? Gostando bastante. Eu lembro que eu tinha lá uns 20 e poucos anos, né? Então já faz algum tempinho, né? Aí o meu chefe chegou assim, olhou em cima de um armário, umas etiquetas, meu gerente, na verdade. E ele falou assim: Luiz, pega essas etiquetas aí, põe numa caixinha e manda lá para Jaraguá do Sul. Acho que era onde tinha uma unidade lá da empresa. Eu disse: ah, beleza. E esqueci daquela caixinha. Passado uns dias, o meu chefe foi lá e olhou. Caramba, mas essa caixa está aí ainda? Aí me deu aquele xingão, depois me chamou na sala, me deu aquele sermão, né? E hoje eu aprendi isso, né? E eu costumo usar uma expressão: tira da frente. Até a minha equipe às vezes eu mando só para eles assim, ó, TDF. Ele já sabe que é para tirar o problema da frente. Então, quando tem um problema, não esconde ele, não posterga, não deixa para depois.
Tem uma situação que precisa ser resolvida imediatamente, tira da frente, né? Não deixa a coisa travada. É só vocês fazerem um teste. Vai lá na sala de vocês, tira um quadro, coloca ele no chão. Ele vai ficar lá no chão. Por quê? Porque as pessoas não tiram o negócio da frente, não vão lá e resolvem, né? Não tem ninguém que vai lá e pega. Por que que esse quadro está no chão? O que que ele está fazendo aqui? Né? Então, eu falo isso muitas vezes para a minha equipe. E eu já recebi, eu só mandava assim, ó, TDF, aí o colaborador respondeu, VTDF, ou seja, vou tirar da frente. Então, não deixa as coisas, né? Tira da frente. Tem um problema, não deixa para depois. Tem coisa que é mais fácil você resolver agora, porque se deixar para depois, pode dar problema. A gente tem N situações aí que aconteceram que de postergar, deixar para depois, e o problema ele se torna muito maior, né? E é muito natural também do brasileiro deixar as coisas para a última hora, e a gente tem como exemplo aí imposto de renda, né? Quantas pessoas que no primeiro dia que abre lá a declaração do imposto de renda já está prontinho para fazer a declaração. Então, a gente tem essa cultura aí, né? Então, uma vez que você foi lá no primeiro dia, declarou o imposto de renda, já tirou da frente. Aí tu não fica pensando, eu tenho que fazer o imposto de renda, eu tenho que fazer o imposto de renda, eu tenho que fazer o imposto de renda 2 meses. Para que sofrer 2 meses se você pode tirar da frente no primeiro dia? Então, eu uso muito essa expressão, tira da frente. Anotei. E vai muito com a última pergunta do nosso bloco aqui. Basicamente bem parecido. O que você aprendeu com os erros ou acertos seus ou os dos outros? Eu acho que ela antecipou a pergunta, acho que ela entrou no nosso bloquinho aqui, já se antecipou. A gente está bem Pai, conectado. eu acho que o que mais a gente aprende na vida, infelizmente, é com erros seus e erros dos outros, né? É, mas, assim, se eu fosse fazer uma avaliação, né? Eu acho que na minha vida profissional, até pela maneira como a gente trabalhava lá na década de 80 e 90, é trabalhar com mais inteligência emocional, trabalhar com mais tranquilidade, tentar resolver conflitos de uma maneira mais tranquila, né? Porque conflito ele sempre vai existir, né? E a gente tem que encarar o conflito, mas de uma maneira muito respeitosa, né? Então, eu acho que um aprendizado que eu trago para a minha vida é isso, né? E importante, resolver conflitos, né? Eu vou contar mais uma historinha também. Uma vez, um chefe meu, ele, ele não estava lá nos dias bons dele, e eu fui levar um assunto, e ele foi extremamente agressivo, pegou papel, jogou tudo que tinha, jogou na caiu no chão, enfim, foi uma situação bem complicada para mim. E, e eu pensei, tem que resolver esse trem aí. Viu como eu já estou mineiro? Trem é típico. É típico, né? Então, aí o que que eu fiz, né? Eu passei um e-mail para minha chefe que estava nos Estados Unidos. Na verdade, era gerente geral, né? E tinha esse gerente com quem eu trabalhava ali diretamente. Expliquei o que aconteceu e pedi que ela tratasse do assunto. E aí ela disse, não, quando eu voltar dos Estados Unidos, aí eu trato o assunto. Aí ela conversou com esse gerente e ele ficou me rodeando uma semana. E eu sentia que ele queria conversar comigo, mas a gente falava mais do trabalho do dia a dia. Um dia ele me chamou na sala e disse, Luiz, é, eu pensei bem, e não é porque alguém pediu para eu falar isso para ti, mas né, falou o nome dele, quero te falar que eu errei e que eu não vou mais fazer isso e que, mais do que isso, eu quero ser um grande amigo teu. E, de fato, ele foi não só um grande amigo, mas um grande mentor. Ele me ajudou muito a crescer, me ajudou muito a me desenvolver. Tanto é que uns 2 ou 3 anos no máximo depois, eu estava no lugar dele, né? Então, conflito a gente tem que resolver, né?
Se nós somos imperfeitos e nós vamos falhar sempre, nós vamos cometer erros, nós vamos, às vezes, machucar alguém, nós vamos colocar uma palavra que não ficou legal, né? E que o outro lado pode ter interpretado de uma maneira diferente, mas a gente tem que ter humildade para reconhecer quando erra. E quando a gente é humilde e reconhece quando erra, é muito mais fácil você ter a amizade, né, dentro do trabalho com as pessoas, é muito mais fácil ter a cooperação das pessoas, e isso é fundamental aí dentro de um relacionamento que seja é, bom, né, para que a gente consiga exercer as nossas atividades profissionais. Ótimo, Luiz. Gostei demais desse. Bacana. Muita sabedoria no que você falou agora. Aqui, agora a vai dar uma virada, leve virada de chave aqui. Vamos falar um pouco do lado mais humano. Como é um dia comum na sua rotina? Um dia comum na rotina de trabalho é analisar números, ver como é que os resultados estão acontecendo, conversar com as pessoas envolvidas, ajudar os colaboradores, eh, estar sempre atento a algum desvio e tratar esse desvio imediatamente, interagir com outras áreas. Eu acho muito importante essa interação com outras áreas. Eu gosto de estar sempre em contato com setores que tenham aí alguma relação com as nossas atividades, né? É mais ou menos isso, tá? E fora os desafios que a gente tem no dia a dia, ou uma situação aí adversa que a gente precisa estar tratando. Bacana, Luiz. Eu gostei muito dos seus comentários sobre conhecimento, quando você fala que, quando você falou da pessoa que te pediu desculpa porque errou. Eu acho que reconhecer, se conhecer é um grande destaque para no âmbito pessoal, porque, por exemplo, você consegue lidar com vários conflitos, você consegue trazer situações para o seu lado, você consegue conviver com as pessoas durante um período gigante. Isso aí, para mim, é essencial. E essa entrevista, eu acho que ela está indo para dois lados. Eu acho que o lado emocional, como se comportar, do comportamental, na verdade, como ser o gestor que você é, dos conhecimentos que você adquiriu. Muito bacana isso. Agora eu queria virar a chave mais uma vez e trazer algumas perguntinhas aqui que é tipo ping-pong. Vamos lá? Manda Luiz, quem eu bate bola rápido aqui. Café ou chá? café, Livro de cabeceira? Bíblia, leio todos os dias. E quando eu falo de ler todos os dias, é todos os dias mesmo, tá? Eu leio todos os dias. Claro que eu tenho outras leituras, gosto muito de ler, né? Mas a Bíblia é o meu livro principal e o norteador da minha vida. Não, bacana. Eu acho que sempre quem tem conhecimento na Bíblia, acho que falam que a Bíblia é um manual de vida. Tem vários insights, desde a parte financeira, desde como seguir carreira e sucessivamente. Então, seguindo aqui, um hobby que te carrega. Hobby, ler e escrever. Nossa, que bacana. É Série e um filme que você poderia indicar para gente? Série ou um filme? um sonho de liberdade. Ótimo filme. Seguindo, algo que te faz rir fácil. E fácil, Isso. a minha esposa e meu filho. Olha, que Eu- bacana. com eles eu rio o tempo todo. Não. Você falou, não sei se você já comentou aqui, mas uma gafe no trabalho que virou piada. Ixi. Tem várias? Não, é que agora eu não estou lembrando de nenhuma, mas tem sim, tá? Quem sabe até o final aí eu lembro de alguma coisa aí. Ou você está escondendo aquela gacha, né? Eu não estou lembrando mesmo, mas deve ter sim, deve ter. Não, perfeito. Se você lembrar até no final, a gente coloca Tá aqui. bom. Se você não fosse coordenador de performance ou de PCP, o que você seria?
Eu estaria fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Ou gerenciando alguma atividade, ou coordenando PCP, é, enfim, coordenando produção, que é uma coisa que também eu já fiz, né? E tenho afinidade, mas com certeza estaria, estaria fazendo alguma coisa nessa área aí. E é claro, né? Eu também aí já estou em final de carreira, né? Quem sabe mais para frente aí trabalhar mais com consultoria, né? Depois da aposentadoria, porque mesmo depois da aposentadoria, eu acho que a gente tem muito ainda para acrescentar e para ajudar, né? Mas com certeza fazendo alguma coisa nessa área aí que é o que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho paixão de fazer, né? Ô, Luiz, para complementar aí, aí você falou um livro de cabeceira, a Bíblia. Eu acho que, igual eu também comentei, a Bíblia ela chega a ser um manual de vida citado por muitas pessoas que eu conheço. Juntando esse lado profissional, lado pessoal, o que a Bíblia trouxe de conhecimento que você agregou nesses dois lados da sua vida, profissional e pessoal? Ah, ah, centenas, mas assim, imagina, por exemplo, tratamento com pessoas, né? É, acho que a Bíblia nos ensina a ser muito mais empático, né? Atualmente eu estou lendo o Evangelho de Marcos, né? E tem dia que eu leio 4, 5 versículos, paro e reflito na maneira como Jesus tratava as pessoas. Então era sensacional. O exemplo dele é fantástico. Todos nós deveríamos ler, estudar, entender tudo que ele faz, né? Especialmente empatia, né? E empatia é uma coisa que realmente nos conecta com o outro e faz com que a gente entenda o outro, né? Talvez a gente passe um pouquinho do tempo, mas eu preciso contar só mais uma experiência, né? Eu lembro de uma vez um supervisor que reclamava de uma pessoa quase todos os dias. Ó, a pessoa está difícil, a pessoa faltou, a pessoa chegou atrasada, e ele queria porque queria demitir. Naquela época a gente tinha muita falta de pessoas e a gente não tinha o hábito de demitir, né? A gente segurava o máximo possível. E aí um dia ele veio reclamar para mim e eu disse, faz o seguinte, traz essa pessoa aqui para a gente conversar. É, e aí apareceu lá uma senhorinha, na época eu tinha lá uns 40 anos, ela devia ter uns 50 e poucos, cansada, aparentemente assim deprimida, né? E, e eu lembro que eu deixei a conversa fluir e disse: Dona Maria, tá tudo bem?" E aí ela foi contando a história dela, né? E aí eu descobri que ela tinha um marido que estava com câncer e que ela dormia de 2 a 3 horas por noite e que às vezes por conta disso perdia a hora. Tinha vezes que tinha que levar o marido no hospital, aí tinha que faltar. E o supervisor não sabia disso, né? E é triste isso porque é, nós precisamos, no mínimo, entender o que está acontecendo com o outro para poder ajudar. Como é que eu posso julgar alguém sem saber os detalhes, sem saber, sem entender o que acontece com a vida da pessoa, né? Então, quando a gente se conecta dessa maneira, se coloca no lugar da pessoa, aí você fica imaginando, se fosse comigo, será que eu estaria trabalhando? E ela estava lá trabalhando, né? Então, é muito importante esse lado humano, né? Essa empatia. E a Bíblia, ela ensina muito isso, né? Não só no exemplo de Jesus, o próprio Deus, o Pai dele, né? Ele era empático com as pessoas, né? Então, a gente aprende muito todos os dias com a Bíblia e eu recomendo muito que leiam e meditem. E leitura, aproveitando aqui para falar também de leitura, né? Leitura, muitas vezes as pessoas fazem só leitura, mas a leitura não é só ler, é ler, entender e, e buscar como aplicar, né? Então, é o que eu estou lendo, por que disso e como que eu posso aplicar disso na minha vida. Aí, realmente,
ela surte efeito na nossa vida. Se nós fazemos desse jeito, ela muda e transforma a nossa vida e nos ajuda muito na nossa vida pessoal, profissional, familiar, enfim. Ótimo, ótimo, Luiz. Eu sim gostei demais, né? Praticar a leitura. Muito bom. Luiz, aqui mais um. Responda rápido aqui agora para nós, em uma resposta. O que você faz para recarregar suas energias depois de um dia agarrado? Assisto Chaves. Boa, boa, assim, Chaves para nós que vivemos assim, Chaves é o Ótima melhor. dica, ótima dica. Muito bom. Às vezes O- a minha esposa diz assim, mas homem, você já viu isso aí umas 1000 vezes, mas não tem problema, é realmente para dar aquela relaxada. O Chaves, ao mesmo tempo que é muito inteligente assim em algumas coisas, né? Mas é um humor também assim muito inocente, muito bonito, assim muito legal. Então, a gente brinca muito sobre Chaves, a gente até tem umas piadinhas sobre Chaves no trabalho. A gente sempre lembra de alguma coisa do que acontece no episódio do Chaves. Ótimo. Luiz, um hábito matinal que você não abre mão? Academia. Eu acordo às 5 da manhã e vou para a academia todos os dias. Cozinha. Qual é o seu prato assinatura? Eu não cozinho nada, absolutamente nada. Lavar a louça. Gosto muito, porque Ah, o lavar louça é um processo de organização. E tudo que é organização eu gosto. Então, eu gosto de limpar, gosto de organizar, amo lavar louça e faço isso assim. É, Sua esposa então tá de boa com você. amo também é um pouquinho de exagero, mas gosto muito, tá? Bacana, Luiz. Bacana demais. Luiz, o que não pode faltar na sua geladeira? Leite. Leite. A nata, né? Ele A falou da gente- nata, hein? Eu sou muito do lácteo, então leite não pode. Se abrir a geladeira e não tiver leite, é um problema. Me fala uma coisa, em Minas Gerais tem natinha? Não, aí a gente usa muito requeijão. O requeijão ele substitui, mas não é a mesma coisa. Cara, eu fiquei bem curioso para saber o que é natinha. Eu gostaria Minha de saber. mãe, minha mãe compra de uma senhora, ela faz caseiro, sabe? Aí minha mãe faz os biscoitinhos de nata, ela vende caseiro, de vez em quando ela, o que ela tiver, eu te falo. Aqui da Então tá roça, bom. o leite dela, da roça, da fazenda. Luiz, você que já conheceu vários lugares do país, tem algum lugar no mundo que você sonha conhecer? Itália. Toscana? Mas, mas tem alguma coisa específica na Itália? Não, eu gosto muito daquelas. A gente vê aquelas cidadezinhas pequenas, né? Costuma chamar de cidades pitorescas, né? Aquelas cidadezinhas mais antigas, isso aí me chama muito a atenção. Não necessariamente Roma, eu acho muito mais bonito e mais poética aquelas cidadezinhas pequenas lá. Acho que seria um roteiro aí de viagem muito bonito aí passear por dentro da Itália. Eu vejo a Toscana lá fazendo azeite, aqueles bacons caseiros, Imagina, né? Maturados imagina. lá. Fico me imaginando lá. Muito. Ô, Luiz, para finalizar aqui, eu tenho mais uma pergunta que surgiu agora. E mais uma pergunta. Ser formou em contabilidade e em administração, um profissional que está iniciando agora e que quer seguir a carreira no PCP ou na performance, quais os requisitos que esse pré-candidato teria que seguir ou se adaptar ou ter conhecimento para ter digamos assim, ser um bom profissional na área? Cara, é assim, não dá para a gente citar todos aqui, mas vamos falar de, por exemplo, conhecimento fundamental, Excel e construção de dashboard, né? São coisas que são extremamente importantes. Conhecer a metodologia do PDCA, saber investigar, saber usar todos os recursos do PDCA, né? É fundamental, porque são nessas estratificações aí do PDCA que a gente descobre os desvios, né? Como eles acontecem e como a gente vai tratar esses desvios, né? E eu gosto muito de falar também sobre curiosidade, né? Curiosidade por aprender, curiosidade por conhecer, né?
se aprofundar nos entendimentos, é, nos sistemas, enfim, é ser curioso, né? A pessoa que é curiosa, ela aprende, né? A curiosidade, ela é boa porque a pessoa vai sempre estar buscando algo diferente daquilo que ela está fazendo. Mas, essencialmente, é isso daí, né? Ô, Luiz, eu quero agradecer seu tempo aí. Eu acho que foi muito enriquecedor esse bate-papo. Eu acho que foi um dos melhores que a gente já teve. É, quero elogiar o seu posicionamento aqui. Eu acho que você tem muito conhecimento na área e você transborda isso. Eu acho que o jeito que você fala é muito fácil de entender. Meu muito obrigado. Acho que eu vou rever esse vídeo aqui pelo menos umas 2 ou 3 vezes para tentar suprir todo o conhecimento que você colocou aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço também, porque é como eu falei no começo, se a gente conseguir transmitir algo bom para as pessoas, e se dessa conversa aí de 1 hora alguém aproveitar uma coisa, já valeu a pena, né? Já valeu a pena essa troca de experiências e essa troca de ideias aí. E eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, né? Me coloco à disposição. Eu acho que eu tenho muito mais coisa para contar e quem sabe numa próxima oportunidade a gente conte outras histórias boas e também instrutivas. Ótimo, Luiz, gostei demais, como o Cris falou, foi muito enriquecedor. Que se o pessoal quiser te acompanhar, te encontrar, onde que te acha, Luiz? Fácil, LinkedIn, rede social, como que você tá? Eu não gosto de rede social, então vai me encontrar lá no LinkedIn somente. Bacana, É só um posicionamento sobre a rede social, né? Porque a ótimo. gente tem muitas. é, as pessoas se aproveitam da rede social para falar o que pensa, sem medir as consequências, leva para frente muito fake news. As pessoas acreditam em tudo que vê e não têm a responsabilidade, muitas vezes, com aquilo que mandam para frente, com aquilo que falam, não sabe que não investiga, segue a multidão, né? E eu percebo muito isso daí. A gente percebe até nas falas diárias, né? Como as pessoas se deixam influenciar pelo que está acontecendo, porque não param para pensar, não param para entender, não param para ver a coisa de uma maneira diferente. Então, eu uso o LinkedIn porque profissionalmente o LinkedIn é importante, então vai me encontrar lá, Luiz Roberto da Silva, pode procurar que vai me encontrar lá. Ótimo, Luiz. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez imensamente aí, né, sua participação. Agradecer o Clisson também. Não, obrigado, Luiz. Obrigado, Denilson. Luiz, vai surgindo perguntas aqui. Eu acho que você citou que gosta muito de escrever e tal. Talvez aí, quando você finalizar a carreira ou continuar na carreira aí, você pensa em escrever alguma coisa? Escrever, você falou? Isso, escrever algum livro, alguma. Você falou da Ah, parte de consultoria, alguma coisa nesse sentido. não, eu sobre escrever, eu já escrevo algumas crônicas e isso também é um hobby, né? A minha primeira crônica eu até compartilho aí, depois eu posso passar para vocês, mas eu acho que algo que eu vou fazer muito aí na minha aposentadoria aí, ou conciliar a aposentadoria com outra atividade, é bastante também escrever. Eu gosto muito de escrever. Hoje, infelizmente, a gente não tem tanto esse hábito, né? Então, eu costumo aí, eu falo de uma maneira geral, né? Por isso que quando eu estudo, eu tenho do meu lado um caderninho e eu escrevo. E escrever realmente é algo apaixonante, né? Quem escreve sabe muito bem disso. Mas quem só escreve quem lê. Então, é importante conciliar os dois, leitura e escrita, né? O hábito da leitura ele tem que estar arraigado um profissional, por exemplo, um gestor que não lê, ele vai ficar para trás, ele não vai conseguir conduzir a carreira. Então, leitura, ela é fundamental. E quem sabe ler, quem lê, tem o hábito da leitura, também sabe escrever e não tem dificuldade nenhuma em escrever. Então, quando a gente vê alguém escrevendo bem, é porque essa pessoa também lê bem. Não, bacana, Luiz. Te agradeço Bacana. novamente. Acho que não,
tenho que conversar com o meu sócio Denise aí, mas eu acho que é válido no próximo convite a gente falar sobre leitura, porque além de leitura e escrita, porque na verdade são três âmbitos, eu acho que eu coloco mais uma aí, que é quando você lê e escreve, você consegue se comunicar melhor. E, e hoje, para o nosso setor, para a nossa vida, a comunicação é muito importante. No próximo convite, quem sabe a gente fala de comunicação, oratória, escrita e leitura. Acho que você seria um forte candidato para nos dar uns insights sobre isso aí. O que é que você acha? É legal, assim, ó, até complementando o que você falou, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de falar em público, né? O medo de falar em público muitas vezes é pela falta de conteúdo. O que que eu vou falar? Não tenho vocabulário, mas quem lê tem vocabulário e tem conteúdo e tem menos propensão a ter medo de falar em público. Esse é um assunto também que a gente pode abordar e que a gente também já trabalhou ali na empresa também, nos nossos fóruns de ideias. É muito bom falar sobre esse assunto. Perfeito. Luiz, muito obrigado, Denilson. Você quer fazer suas considerações finais, Denilson? Olha, pessoal, agradeço a todo mundo mais uma vez por participar aí conosco, né? Que estiveram aqui com a gente. Se você curtiu essa entrevista, né, depois você vai deixar um like lá, vai inscrever aqui no canal e depois vai compartilhar, né? Compartilha lá os ensinamentos do Luiz aí. E a gente vai adorar você depois deixar aqui nos comentários o que você mais gostou dessa entrevista aqui. Pessoal, até o próximo episódio de Start de Ideias para vocês. Um abração. Fiquem todos com Deus, que a gente vai com ele aqui. Abração. Luiz, você quer fazer suas considerações finais? Eu só quero agradecer a oportunidade. Esse momento é bom porque a gente vai lembrando de algumas coisas, vai compartilhando, né? À medida que vocês vão falando aí, eu fui lembrando de muitas coisas. Então tem tanta Recordar é história para viver, né? contar aí que dá vontade de continuar falando aqui até meia-noite. Então, se tiver uma outra oportunidade, eu me coloco à disposição para a gente continuar aí essa nossa conversa. E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Olá, pessoal. Sejam